Meu irmão Vitor Petrucci, ele é formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Ele tem pós-graduação em Direito Processual Civil e outra em Direito do Trabalho pela Escola Superior de Magistratura. Ele é concursado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no cargo de analista judiciário, ocupando a função de assessor de desembargador. Ele é casado com a irmã Raquel Petrucci e o casal ele tem três filhos, o Felipe, o Eduardo e o Arthur. E hoje ele é presidente da Estaca João Pessoa, tá? Então, a partir de agora, essa live ela está sendo gravada, tá? Aqueles que não desejarem ter a imagem mostrada podem desligar as câmeras sem nenhum problema, tá bom? E à medida que, como é o presidente que está aqui sendo convidado, ele que vai dizer como que ele quer responder as perguntas quando surgir. Se quer no final, ou se à medida que as perguntas forem surgindo, ele vai responder à medida que for surgindo. Como que você prefere, presidente? Ser na medida que for surgindo, Pronto. Então, à sem medida que problema for não. surgindo as perguntas, eu peço para que, por ordem, a gente possa levantar a mãozinha, tá? Então, eu, a Surema, a gente vai estar de olho aqui para poder falar, para distribuir as perguntas e no chat também, tá bom? Então, a partir de agora, presidente, o tempo é do senhor. Então, eu gostaria de primeiramente dar boa noite a todos e agradecer ao convite do irmão Danilo de estar presente aqui novamente com vocês. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é falar sobre futebol. Mas como meu time é o Vasco da Gama e ultimamente, né, no último século ele não tem dado muitas alegrias aos seus torcedores, então uma das coisas que me dá alegria é falar do Evangelho, né? Então é sempre um privilégio. Eu estou aqui mais eu acredito que eu vou muito mais aprender com vocês do que ensinar alguma coisa. Mas o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite é um tema relacionado ao templo, né? Como o irmão Danilo falou, essa semana vai ser uma semana bem especial para nós, membros aqui da Paraíba, né, de João Pessoa, porque no próximo sábado teremos a abertura de terra do Templo de João Pessoa, né? Esse anúncio foi muito esperado por todos os membros, né? Porque, de fato, era uma coisa assim, a gente não esperava que tivesse tantos templos, né, espalhados pelo Brasil, né? Até pouco tempo nós só tínhamos um templo de São Paulo, né, para toda a América Latina, né? E através de revelação, o profeta tem anunciado muitos templos nesses últimos dias, né? E ter a oportunidade de ter um templo na sua cidade é um privilégio, né? Eu me sinto muito feliz em poder participar nesse momento tão especial, né? João Pessoa, até porque João Pessoa é muito próximo de Recife, né? Então, pela proximidade de Recife, eu acredito que são as duas capitais mais próximas do Brasil, João Pessoa e Recife. Não existe nenhuma capital, duas capitais tão próximas. Então, pela proximidade de Recife, a gente não esperava que tivesse um templo aqui em João Pessoa, né? E depois foi anunciado o templo de Natal. Então, aí a expectativa diminuía cada vez mais, né? Mas o profeta anunciou o templo aqui em João Pessoa e é um grande privilégio. Isso mostra que a obra do Senhor ele está sendo acelerada nesses últimos dias, né? Uma grande obra está sendo realizada e o Senhor está preparando a terra, o mundo, para a sua segunda vida. Isso é um fato que vai acontecer. Todos nós somos cristãos, nós sabemos que Deus ele voltará. Né? Aqueles anjos, aquelas pessoas que estavam procurando o Senhor quando ele subiu aos céus, os anjos apareceram naquele momento e disse: da mesma forma que viste ele subir, um dia ele retornará. E todos nós esperamos esse dia. E cada dia que passa está mais próximo, né? Parece que o tempo está mais rápido, né? Mais acelerado. O ano está passando mais rápido, os meses, os dias, né? Um dia desse foi Réveillon, a gente já está acabando o mês de janeiro. Eu não sei o que é que está acontecendo, se o senhor está acelerando o tempo, mas o tempo está muito rápido e está cada dia mais próximo da sua vida, da sua vinda, né? Nós precisamos preparar o mundo para a sua segunda vinda, né? E isso é o motivo da construção de tantos templos, né?
Mas o templo é um local que todos nós sabemos, é a casa, literalmente é a casa do Senhor, né? É o local onde nós nos sentimos mais próximos dos céus, né? Então, o Senhor ele tem nos ensinado sobre a importância de frequentarmos o templo na medida que nossas circunstâncias permitirem. E mais importante do que o espírito que nós sentimos lá, são os convênios que nós realizamos ao entrarmos no templo, né? Sabemos que fazemos convênios para nós, né, e para as pessoas que já passaram para o outro lado do véu. E um dos convênios muito importantes que fazemos lá é o convênio da investidura, né? Ao recebermos a investidura, nós somos investidos do poder do alto. Nós somos preparados para sermos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas do Deus, né? Do Deus Altíssimo. E lá nós fazemos convênios com ele. Nós prometemos algumas coisas. E um desses convênios que nós fazemos é a da lei da consagração, né? Nós prometemos ao Senhor que nós iremos consagrar, né? Lá no manual geral, e isso que eu estou falando não é algo que não possa ser dito, porque está no manual geral, né? Todas as pessoas têm acesso ao manual geral, né? Até não membros. E lá está descrito os convênios que as pessoas fazem lá na investidura, né? E um desses convênios é guardar a lei da consagração, que significa que os membros eles dediquem seu tempo, seus talentos e tudo com que o Senhor os abençoe para edificar a igreja de Jesus Cristo na terra. Em troca disso, o Pai Celestial ele promete que aqueles que permanecerem fiéis aos convênios do tempo serão investidos de poder do alto, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não compreendem o que seria a lei da consagração, né? Ou sentem dificuldade em cumpri-la em sua integralidade, né? Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito disso, baseado num discurso que eu gosto muito do Elder Maxwell, Neil Maxwell. Gostava muito dos discursos do apóstolo Maxwell. E ele fala em um discurso sobre a lei da consagração, na verdade, dois discursos dele muito importantes. Ele fala sobre a consagração. E quando nós falamos sobre consagração, nós pensamos imediatamente somente como a doação de bens materiais, né? Mas a sua consagração final é muito mais do que a entrega de bens materiais. É a entrega de si mesmo a Deus, né? Então, o Senhor ele requer de tudo que nós temos para ele, né? E o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a Deus de todo o coração, mente e alma. Então, essas foram as abrangentes palavras utilizadas, né, de Cristo ao descrever o primeiro grande mandamento, que deve ser cumprido não de maneira espontânea, né, mas de maneira constante, né? E refletindo sobre isso, como nós podemos consagrar a nós mesmos, né, de todo coração, mente e alma, né? Nosso coração, cada parte dessa simboliza algo, né? Quando nós falamos de coração, nós falamos de sentimentos, né? Do coração provém os sentimentos, né? Quando a gente diz que a gente está apaixonado, vem do coração, né? Então, tudo que se fala sobre sentimentos, a gente fala sobre o coração, né? Então, ele significa que a gente deve doar o nosso coração, todos os nossos sentimentos ao Pai Celestial. Quando ele fala em mente, ele fala em pensamentos, né? Todos os nossos atos, eles provêm de pensamentos. A gente não faz nada sem antes pensar, né, em algo, né? Então, quando a gente doa a nossa mente, a gente também consagra todas as nossas ações, né? Quando nós consagramos a nossa mente. Eu gosto muito de uma citação que eu sempre ouvi falar do controle das nossas mentes, né, dos nossos pensamentos. Meu pai sempre ele falava, ele dizia, olha, existe uma coisa que diz, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, né? Mas você pode evitar que ele faça um ninho, né? Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Então você não pode, você está andando, pode ser que um pássaro venha e pouse na sua cabeça. Você vai afugentar, é claro, né? Mas você pode evitar que ele faça um ninho. A mesma coisa são os pensamentos. Às vezes pensamentos vêm na nossa mente sem a gente querer, né? Mas a gente pode desviá-los e a gente tem um controle de não fazer com que esses pensamentos se transformem
em atos, né? E depois em hábitos, né? E nossa alma significa todo o nosso ser, né? A alma é composta do nosso corpo e no nosso espírito. Então, quando nós dedicamos a nossa alma, quando ele fala que nós devemos entregar a nossa alma, devemos nos entregar por inteiro a Deus, né? E essa consagração plena, o Elder Maxwell, ele diz que envolve uma convergência submissa de pensamentos, palavras e ações, como eu disse, que é exatamente o oposto ao afastamento, né? Em Mosias, capítulo 5, versículo 3, ele diz: Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios do seu coração. Então, no momento em que nós não estamos nos dedicando ao Senhor, estamos nos afastando dele, né? É o oposto, né? De nos aproximarmos dele. Então, ele fala aqui uma coisa interessante. Ele diz: a disposição de sermos espiritualmente submissos não é algo que desenvolvemos instantaneamente, mas sim gradualmente, subindo os degraus que, afinal de contas, foram feitos mesmo para serem galgados um a cada vez. Nossa vontade nesse processo de estarmos cada vez mais próximos, consagrarmos todo o nosso ser para o Senhor, ele diz que nossa vontade pode chegar a ser absorvida pela vontade de Deus, do Pai. E estaremos, dessa forma, dispostos a submeter-nos como uma criança se submete a seu pai. Caso contrário, embora nos esforcemos, continuaremos sendo fustigados pela turbulência do mundo, por estarmos parcialmente afastados do rumo, né? Então, irmãos, é um processo, como o Elder Márcio lhe disse, esse processo de consagração, né? De consagrarmos, né? Eu gostaria de falar algumas coisas agora que podem nos atrapalhar, né? De nos consagrarmos por inteiro ao Pai Celestial, a Deus, né? Isso, como líder, eu vejo que às vezes pode ser um desafio. A gente tem um, quando a gente é chamado por um cargo de liderança, a gente, todo chamado, ele requer sacrifício, né? E a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa, todos nós temos a oportunidade de servir na igreja. E precisamos, servir de maneira unida. Todos nós temos o mesmo propósito. Mas quando a gente é chamado para um chamado de liderança, a gente percebe que às vezes o líder ele não pode contar, não, ele conta com poucas pessoas na ala ou na estaca, que ele pode dizer, essa pessoa eu posso pedir o que for, que ele vai fazer, né? Que ele não vai questionar, né? Que ele vai agir, ele vai se doar, e ele vai fazer com alegria, e a gente pode contar com ele. Né? Isso é triste, né? Porque isso deveria ser algo natural de todos os membros da igreja que fazem convênios com o Pai Celestial, né? Principalmente aqueles que já passaram pelo templo, né? E eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa não se integrar, não se entregar por inteiro, né? Não fazer algo, né? Não questionar, às vezes, muitas coisas e não se doar, né? Mesmo, às vezes, tendo testemunho do Senhor, né? E eu acredito que uma pedra de tropeço que pode acontecer é quando nós confundimos o líder com Jesus Cristo, né? Com o chamado que ele tem, com a pessoa do líder, com o chamado que ele tem, né? Quando a gente acha que quando a gente nega algo que um líder nos pede, a gente está negando ao líder, né? E eu fiquei pensando a respeito dos pioneiros. Se nós formos ver lá na época dos pioneiros, aqueles membros, eles não eram muito diferentes de nós. Eles não foram, eles tinham os mesmos desafios que nós temos, até às vezes maiores. Mas o que é que fazia um homem com sua família, com seus bens, deixar tudo que tinha e sair em uma missão, né? Que acontecia com frequência, né? O profeta chegava lá e a pessoa tinha lá uma família, casado, com filhos, com uma fazenda para cuidar, e o Senhor dizia, olha, você foi chamado para servir uma missão, você precisa deixar tudo que tem, vender tudo, né? Ou deixar sua família. O que é que fazia essas pessoas terem tanta fé, sendo pessoas imperfeitas como nós?
E aí tem um discurso que eu gosto muito, que é Caixa Postal, que ensina, que fala que o que diferenciava aquelas pessoas daquela época, que elas acreditavam que elas estavam sendo chamadas por Deus, né? E elas não podiam negar um pedido de Deus. Então, muitas vezes, se nós pensarmos que quando um bispo ele nos pede para fazer algo, como o presidente da Estaca, ou o presidente do Coro de Elders, ou o presidente da Sociedade de Socorro, se a gente pudesse vê-la como não a irmã tal, a irmã X, a irmã Y, mas sendo um pedido de Deus, a gente iria negar muito mais do que nós comumente negamos, né? Colocamos empecilhos e às vezes não cumprimos algo que seria necessário no nosso serviço na igreja, né? E isso me faz ter mais compreensão de que tudo que vem da liderança vem de Deus. Se a gente enxergar que é algo que Deus ele está me pedindo, faz toda a diferença, né? Isso tem me ajudado bastante, né? E porque todos nós temos a oportunidade de servir. Os chamados nos dá a oportunidade de servirmos, né? De consagrar nosso tempo, nosso talento, né? Tudo que nós temos para a obra do Senhor, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Como eu disse para vocês, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, cada vez mais próxima. Muita coisa precisa ser feita. Como Elder Holland, ele uma vez falou, ele tem a nós somos o seu exército. Ele tem a nós, e cada um de nós precisamos ser soldados valentes na obra do Senhor. E os soldados valentes são aqueles soldados que estão ali prontos para fazer o que for necessário fazer, né? Então, quando nós agimos dessa maneira e nós servimos de todo o nosso coração, poder, mente e força, nós temos a oportunidade de consagrar, de cada vez mais consagrar a nossa vida ao Senhor, né? Outra coisa também que pode nos atrapalhar muito em relação a nos consagrarmos ao Senhor, a cumprirmos esse convênio que fizemos no templo, é que muitas vezes nós nos apegamos firmemente a uma parte de nós, né? E tratando essa parte como nossas obsessões, como fossem propriedades. Explicando melhor, eu refletindo sobre isso, muitas vezes a gente acha que, mas eu nasci assim, né? Eu sou assim porque minha família é assim, meu pai é assim, meu avô era assim. E a gente se apega, às vezes, a falhas e até defeitos que nós temos, como se fossem algo que pertencesse a nós. E nós esquecemos que nós estamos aqui para progredir, né? Para melhorar, né? Como disse Aldemar no início, o processo de consagração é um processo, né? Não é algo que é instantâneo. E nesse processo precisamos tirar algumas coisas de lado, né? Por isso que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Certa vez, eu conversando com um irmão, com uma pessoa que não era membro da igreja, ela falou sobre um irmão da igreja. E aí ele disse: Olha, eu conheço essa igreja que você pertence, eu conheço o irmão tal, que ele era bispo. Eu disse: Olha, eu nunca fui nessa igreja, mas eu acredito que essa igreja de vocês é muito especial, porque o meu irmão, na verdade, o membro dele era o irmão dele, né? Ele disse: Esse meu irmão, ele deu tanto trabalho. Ele bebia, ele era mulherengo, ele aprontava muito. E desde que ele se tornou membro dessa igreja, ele mudou. Ele se tornou uma nova pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que ele era, né? Então, eu acredito que essa igreja de vocês seja uma igreja que transforma as pessoas, né? Nunca fui lá, mas acredito que seja uma igreja muito boa. E esse irmão era um bispo, ele era um bispo da igreja, né? E eu fiquei pensando a respeito disso, que o evangelho é justamente isso. O evangelho é para deixar o nosso homem natural de lado e nos ajudar a sermos pessoas melhores. E aí cabe a reflexão. O evangelho tem me tornado uma pessoa melhor? Ir para a igreja todos os domingos, fazendo convênios do tempo, tem me tornado uma pessoa melhor? Ou eu sou a mesma pessoa se eu não tivesse o evangelho? Porque uma pessoa que é calma, vamos supor, uma pessoa que é, uma pessoa que é calma, e ele permanecer sendo uma pessoa tranquila na igreja, não tem diferença nenhuma, entendeu? Porque ele seria dessa forma na igreja ou fora da igreja, entendeu?
O que a gente tem que ver é o que eu mudei, o que o evangelho me modificou, né? Eu era uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa explosiva, e o evangelho me transformou, eu consigo me controlar, né? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com a lei da castidade, mas o evangelho me modificou, entendeu? Eu tenho dificuldade com a palavra de sabedoria, mas o evangelho me modificou. Isso é que a gente tem que fazer essa reflexão. Porque sermos a mesma pessoa, se nós não tivéssemos o evangelho, isso significa que o evangelho não está fazendo nenhuma diferença em nossa vida, entendeu? Então, irmãos, o evangelho é para nos aproximar de Deus, para nos modificar. E essa modificação só acontece quando nós consagramos, né, o nosso ser, todo o nosso ser, né, para o Senhor. Outra coisa que também atrapalha a nossa consagração, né, a célebre frase, já contribuí no passado, né? Isso acontece muito quando a gente chega em alas onde as pessoas já são pessoas pioneiras, pessoas que já têm muito tempo de igreja. Então, é comum a gente ouvir isso, né? Ah, eu já fiz isso, né? Já fiz muito, agora é para vocês que são jovens. E aí o irmão não participa da limpeza da capela, não quer ter um chamado, né? Ah, quando eu era jovem eu fazia isso, né? Eu, quando fiz muito para a igreja. Irmãos, infelizmente isso não vai valer de nada, entendeu? O que nós fizemos no passado não vai valer de nada, porque nosso julgamento, o nosso julgamento vai ser conforme nós nos encontramos agora. Por isso que é tão importante que o evangelho ele tem que ser um processo. Nós devemos ser cada vez pessoas melhores. Precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. Eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui ano passado, do que eu fui há 10 anos atrás. Se eu não estou conseguindo progredir, esse progresso também, a gente não precisa também achar que esse progresso vem instantaneamente, não. Nesse progresso a gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter, mas é sempre um gráfico que eu gosto muito de exemplificar isso. O nosso crescimento deve ser assim, a gente sobe, cai, sobe, cai, mas sempre melhorando. Tem pessoas que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, o sentido é para piorar, entendeu? Então, o nosso progresso, ele está para cima ou para baixo, entendeu? Claro que vai ter altos e baixos, mas precisamos estar sempre progredindo, né? E isso é importante por quê? Porque nós iremos ser julgados de acordo com o que nos encontrarmos com o Pai Celestial. Então, se nós partirmos hoje na presença do Pai Celestial, ele vai nos julgar com o que nós somos hoje, entendeu? Ele não é uma balança onde ele vai colocar as coisas boas que a gente fez e as coisas ruins e vai ser uma balança, vamos ver o que é que vai pesar mais. Não. Então não importa uma pessoa que fez grandes coisas no passado e agora está afastada da igreja, descumprindo os convênios. Nada daquilo que ele fez vai valer para a sua salvação. Enquanto aquela pessoa que cometeu muitos erros, caiu, mas nunca desistiu e está lutando, e se chegar no dia que ele partir dessa vida e estiver no melhor fase dele, que estiver aí esforçando ao máximo, ele vai receber o galardão, entendeu? Então é muito importante a gente se atentar a isso. O que é que eu estou me tornando? Não se apegar nas coisas que nós já fizemos, que isso não importa muito. Meu pai, eu sempre cito meu pai, porque meu pai e meu presidente da missão foram dois homens que influenciaram muito minha vida. Foram dois líderes que eu sempre cito os ensinamentos deles, né, na minha vida. E meu pai sempre conta que existia um líder daqui da igreja, eu não acredito, eu não sei se foi Helder Archibald, que foi da área, ou o irmão Saul Messias, de São Paulo, que ele perguntava a meu pai, ele dizia, quantos anos você tem? Meu pai dizia na época, eu tenho 40 anos. E ele, de maneira, usando de humor, ele falava, não, eu não estou perguntando quantos anos você já perdeu da sua vida. Porque esses 40 anos que você perdeu já é o suficiente para levar você para o inferno. Eu estou perguntando quantos anos você ainda tem, entendeu? Então era uma pergunta que ele fazia para reflexão. Quantos anos nós ainda temos? Nenhum de nós sabemos, né? Podemos ter um ano, um dia, um ano, 10 anos. A gente não sabe, nenhum de nós que estamos aqui sabemos
o tempo que ainda teremos. Sabemos o tempo que já passou, né? E esse tempo que já passou, nós utilizamos para progredirmos, para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, né? Para consagrarmos nossa vontade a dele. A nossa vontade ele tem cada vez mais sendo absorvida pela vontade de Deus, ou não, né? Entendeu? Então, é outro ponto de reflexão que a gente deve ter. Oi, Abraão. Quando Desculpa Abraão aí, interromper. fala, quando Abraão fala, a gente tem que se calar, né? Que Abraão foi um grande pecado. Então, Jamais, jamais. quem sou eu Mas perto de assim, Abraão, né? essa sua fala agora é um ponto que, assim, me pegou bastante e foi bem interessante. Esse ponto de tipo, quantos anos você tem, né? E eu vou adotar para mim, Ótimo, Abraão. Eu gosto muito de citar histórias, porque são coisas que às vezes ficam na nossa mente, né? Histórias assim. Né? Outra por história que exemplo, me tá me veio à ouvindo ainda? mente. Oi? Consegue me ouvir ainda? Consigo. Pronto, é só para concluir, tipo, essa coisa de que é justamente isso. O tempo que nós temos hoje, na realidade, foi o tempo que já vivemos, né? O que vamos fazer daqui para frente para que nossos dias sejam melhores, né? Para que possamos também receber esse galardão do Pai Celestial. Eu gosto muito de escrever e eu costumo dizer, por mais que seja um clichê, mas eu costumo dizer que 99% de acerto, ele é uma fatia pequena dentro de 1% que erramos, porque tudo vai por terra. É verdade. Irmão Abraão, o que seríamos nós se não tivéssemos Jesus Cristo, né? Eu estava ponderando a respeito disso, né? Sobre o amor dele, sobre o alcance da sua expiação, né? É, ponderando sobre isso, já que você falou, todos nós erramos, todos nós cometemos erros. E a gente ouve muitos líderes da igreja, os apóstolos, profetas, falando sobre isso. Não se cobre muito, né? É, faça pouco a pouco, vá, né? Faça o seu melhor, que isso é importante. A gente também não pode se estressar muito buscando a perfeição, porque nós somos imperfeitos. Nós erramos, nós somos, precisamos. O importante é a gente melhorar, a gente crescer pouco a pouco, né? Não focar no que nós fazemos, né, de errado, mas o Senhor está preocupado com o nosso esforço, né? Em dar o nosso melhor, né? E pensando sobre isso, eu fiz uma analogia, eu estava falando com os jovens a respeito disso. Eu posso gostar muito de futebol, né? Eu posso ser um apaixonado por futebol e querer muito ser um grande jogador de futebol, ser um Neymar. Mas eu não nasci com talento para ser um jogador de futebol. Por mais que eu me esforce, por mais que eu treine, eu nunca vou ser um Pelé, nunca vou ser um Romário, nunca vou ser um Ronaldinho, né? Porque eu tenho limitações. Eu não tive o talento, não nasci com talento de ser jogador, né? Então, alcançar, ser um jogador de futebol, para mim, é algo inalcançável, né? No momento. Mas a salvação ele é alcançável para todos. Vocês já meditaram a respeito disso? Que maravilha! Todos vocês, todos nós, temos acesso à salvação, o reino celestial. O reino celestial está disponível para todos nós, por mais que sejamos imperfeitos. Entendeu? O Senhor ele não vai exigir de nós o que ele exigiu de Abraão, do que ele exigiu de Joseph Smith, do que ele exigiu de homens que foram muito melhores do que nós, de fato, mas ele quer o nosso esforço. Então, o plano do Pai Celestial, a gente tem que perceber que ele está ao alcance de todos nós, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas limitações. E o que vai fazer com que nós sejamos salvos? Que a gente alcance o mesmo galardão de um Moisés, de um Isaías. É a graça de Jesus Cristo. É o que a gente chama da justificação. Entendeu? Então ele vai nos completar o que nos resta. Agora ele quer o nosso melhor, ele quer o nosso esforço. Se a gente é pequenininho, mas se a gente esforçar ao máximo
fazer o que a gente tem que fazer, ele vai nos colocar no mesmo colo. Então, que maravilha. Eu fico pensando, eu estava ponderando a respeito disso. Como Deus ele nos ama, como Deus é bom, né? Ele vai permitir, o plano dele é para todos, é um plano inclusivo. Ele quer que todos sejam salvos. Então, isso me fez eu pensar, meditar a respeito disso, porque eu sempre achei assim muito distante receber o reino celestial, né? E viver com ele, ter todo o galardão dele. Eu sempre indaguei, será que eu vou ser digno um dia de ter tudo isso? Eu sou tão falho, eu cometo tantos erros, eu repito tantos os mesmos erros, né? Mas é possível, irmãos. E sabe aí uma coisa que a gente pode ter como termômetro? É se a gente pode entrar no templo. Aquelas perguntas que nós fazemos no templo, né? Aquelas da entrevista. Ali é um parâmetro. Se eu estou digno, se eu respondo positivamente todas aquelas perguntas e eu estou apto de entrar na casa do Senhor, provavelmente eu vou estar apto também de viver com Ele por toda a eternidade. Entendeu? Então, aquelas perguntas é um parâmetro para ver se a gente está fazendo o que o Senhor espera, a nossa parte, mesmo que seja pequena. Então, se eu estou sendo um dizimista integral, se eu estou cumprindo com a palavra de sabedoria, se eu estou me esforçando para ir para a igreja, estou me esforçando para cumprir a lei da castidade, então nós iremos receber todas aquelas bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para nós. Todos nós, né? Não é somente a gente não vai, a gente vai ter muita surpresa lá no Reino Celestial, né? De ver muitas pessoas que a gente fala, oh, né? Mas essa pessoa está aqui, mas o Senhor ele conhece o esforço de cada um, sabe das suas limitações. A gente precisa dar o nosso melhor, né? E isso envolve consagrar, nos consagrarmos. É isso que a gente está falando hoje, né, nessa noite. Como é que nós podemos consagrar e como podemos, algumas coisas que podem nos impedir de nos consagrarmos por inteiro ao Senhor, né? É, o presidente Joseph Smith, ele certa vez, ele disse, sou como uma enorme pedra bruta que vem descendo de uma alta montanha, que vai se polindo à medida que suas arestas se alisam ao esfregar em alguma coisa. E assim chegaria a ser um dardo polido na aljava do Todo-Poderoso. Muito bonita essa citação, né? Do presidente Joseph Smith. Outra coisa, irmãos, que pode nos impedir de nos consagrarmos por inteiro, por incrível que pareça, seria uma dedicação demasiada, inclusive para coisas boas. Né? Pode diminuir a nossa devoção a Deus. Podemos, por exemplo, envolver-nos demasiadamente nos esportes e na adoração do corpo físico. Uma pessoa pode reverenciar a natureza, mas negligenciar o Deus que a criou. Outro pode dar atenção exclusiva à boa música ou uma profissão digna. Nessas circunstâncias, as coisas mais importantes são frequentemente negligenciadas. Só o Altíssimo pode guiar-nos plenamente para o melhor que podemos fazer de bom. Então, até as coisas boas podem nos impedir de nos consagrarmos por inteiro, né? Quantas pessoas, às vezes, não se doam por inteiro para um esporte, que é uma coisa boa. A gente não vai praticar esporte, mas, às vezes, nos impede de nos consagrarmos por inteiro, uma profissão, né? Tem pessoas que são viciadas em trabalhar e às vezes isso pode é uma coisa boa, mas pode impedir de nos consagrarmos por inteiro, né? Uma boa música, um esporte, ou cuidar muito do corpo, né? Cuidar do corpo é importante, mas não pode atrapalhar a nossa consagração, né, ao Senhor, né? E por final ele diz o seguinte aqui: ao esforçar, ele diz que a coisa mais importante que temos a consagrar ao Senhor é a nossa vontade, né? É a nossa vontade, a nossa ação. Ele diz: ao esforçar-nos para tornar-nos plenamente submissos, nossa vontade, no final das contas, é tudo que realmente temos a oferecer a Deus. As dádivas usuais que oferecemos a Ele e seus resultados poderiam muito bem levar ao carimbo, devolver ao remetente, com R maiúsculo. Mesmo quando Deus recebe essa única dádiva, aqueles que são plenamente fiéis receberão em troca tudo o que ele possui. Que imensa vantagem levamos, né?
Então, o Senhor ele exige de nós consagrarmos todo o nosso tempo, todo o nosso talento, até a nossa vida, se for necessário. Pode parecer muito, né? Mas se a gente for pensar, tudo que nós temos foi Deus que nos deu, né? Só estamos devolvendo a Ele. E para o final recebemos tudo que Ele possui. Ou seja, é uma troca muito boa, né? É uma troca muito boa. E necessária, porque como é que nós queremos receber tudo se nós não se somos parcialmente comprometidos? Se a gente quer receber tudo que Deus ele possui, precisamos ser totalmente comprometidos com Ele, né? Ele fala aqui, Elder Maxwell, Deus nos deu nossa vida, nosso arbítrio, nossos talentos e oportunidades. Ele nos deu nossas propriedades. Ele nos deu o tempo de vida mortal que nos foi designado com todas as coisas necessárias para chegarmos até o fim dele. Pensem nisto, né? Precisamos nos doar por inteiro, né? Porque ele faz essa indagação: o que seria do ministério de Jesus se ele tivesse realizado muitos outros milagres, mas não o milagre transcendental do Getsemane e do Calvário? Seus outros milagres ampliaram a vida de alguns e diminuíram o sofrimento dos outros. Mas como esses milagres poderiam se comparar ao milagre maior de todos, a ressurreição universal? A multiplicação de pão e peixes alimentou uma multidão faminta. Mesmo assim, as pessoas logo ficaram com fome novamente, ao passo que aqueles que recebem o pão da vida jamais terão fome novamente. E ele fala: ao ponderarmos e buscarmos a consagração, é compreensível que as exigências nos deixem atemorizados, né? Mas o Senhor nos reconforta, dizendo: minha graça vos basta. Será que cremos realmente nele? Ele também prometeu que tornaria forte as coisas fracas. Será que estamos realmente dispostos a submeter-nos a este processo? Mas se desejamos a plenitude, não podemos reter uma parte. Deixarmos que nossa vontade seja cada vez mais absorvida pela vontade do Pai, na verdade significa uma personalidade ampliada e mais capaz de receber tudo o que Deus possui. Além disso, como poderemos receber tudo que Ele possui enquanto nossa vontade não for muito mais semelhante à dele? E o seu tudo não pode ser plenamente compreendido por aqueles que estão apenas parcialmente comprometidos. Na verdade, estaremos traindo nosso eu futuro ao retermos qualquer parte agora. Não precisamos perguntar: porventura sou eu, Senhor? Em vez disso, deveríamos perguntar: quais são nossas pedras de tropeço? Senhor, que parte de minha vida preciso melhorar? Talvez já há muito tempo saibamos qual é a resposta e precisamos mais de determinação do que de sua resposta. A maior felicidade do generoso plano de Deus é reservado no final para aqueles que estão dispostos a se empenhar ao máximo e pagar o preço da jornada até seu glorioso reino. Então, irmãos, o que eu posso dizer a vocês é de que vale a pena nós nos consagrarmos a Ele, darmos tudo que nós temos e principalmente a nossa vontade, confiarmos nele de todo o nosso coração, poder, mente e força. Ele sabe todas as coisas, né? E precisamos nos entregar a Ele. Uma das formas que nós temos, como eu disse para vocês, são nos nossos chamados. É uma oportunidade que a gente tem. E nos mandamentos, ao cumprir os mandamentos. Entendeu? Então, que possamos estar dispostos a fazer tudo o que o Senhor lhe requer. Quando um líder ele pede que nós façamos algo, que a gente não pense naquele líder como a pessoa que nós conhecemos, mas como se fosse Deus pedindo uma parte que nós pudéssemos, uma oportunidade de consagrarmos algo que nós temos para a obra dele. E tudo que nós fizermos para o estabelecimento da sua obra, o Senhor irá nos devolver, né, em grande quantidade. Ele vai nos dar tudo que ele possui. Para finalizar, como eu disse, eu gosto de histórias, né? Eu gostaria de finalizar com uma história que, que eu ouvi que é um pouco engraçada. Mas, certa vez, um líder, não sei nem se é verídico, mas sempre foi me contado, e um certo líder chegou na ala e perguntou ao bispo qual era a principal necessidade daquela ala. E o bispo falou: olha, presidente, aqui eu tenho um grande desafio com o dízimo. As pessoas não pagam dízimo aqui na ala, entendeu? E elas precisam ser convertidas a esse princípio.
E aí o presidente aproveitou e disse, não, deixe comigo que eu vou falar sobre esse assunto. E ele começou a falar sobre os pioneiros. Ele falou, ele contou aquelas histórias, ele era um orador muito eloquente, começou a falar sobre aquelas experiências que os pioneiros atravessaram, né? O sofrimento de perder filhos, de perder os milagres que eles viram naquele momento, né? E quando ele viu que as pessoas estavam emocionadas ouvindo aqueles relatos, que realmente são muito emocionantes, né? Quando nós ouvimos, ele perguntou: quem de vocês daria a sua própria vida pelo reino de Deus, como esses pioneiros? Levante a mão. E um monte de gente levantou a mão, né? E teve uma irmã lá mais animada que levantou as duas, né? Chorando, disse: eu daria a minha vida pelo Senhor. Ele disse: deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quem de vocês é dizimista integral? E aí somente uma pessoa levantou a mão ali, outra pessoa levantou. E aí ele virou para o bispo e disse: bispo, interessante essa sua congregação. Eles preferem morrer do que pagar o dízimo. Ou seja, aquelas pessoas estavam dispostas a dar a sua vida, mas não estavam dispostas a pagar o dízimo, né? Entendeu? Então, muitas vezes a gente age dessa maneira, né? A gente, se o profeta pedisse para que a gente andasse a pé daqui para uma grande distância, a gente fazia, né? Mas quando o bispo pede para que eu possa participar de, um, de uma organização de uma atividade, a gente não faz, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso, né? Que consagrar é muito mais do que levantar a mão e dizer que nós iremos ser obedientes a essa lei. A lei da consagração é um processo, como eu disse, e requer que nós chegamos ao estágio de consagrar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa própria vontade. E eu gostaria de compartilhar o meu testemunho, que eu sei que Jesus Cristo vive, que esta é a sua igreja, que Deus ele nos ama, todos nós somos irmãos. Eu não conheço nenhum de vocês aqui, com exceção do irmão Danilo. Acredito que eu não conheço ninguém. Que seja a primeira vez, a primeira oportunidade que eu estou tendo de ver vocês. Mas eu amo cada um de vocês. Eu sinto que vocês são meus irmãos, por mais que nós não tenhamos nos conhecido. Todos nós, eu estou entre irmãos. Nós temos algo em comum, nós somos filhos do mesmo Pai Celestial que nos ama. E eu amo cada um de vocês. Espero que essas palavras que foram ditas nesta noite possam, de certa forma, tocar o coração de vocês, que o Espírito Santo possa testificar que elas são verdadeiras. E, de certa forma, sejam para que vocês se tornem mais semelhantes a Jesus Cristo. Né? E eu presto esse meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu esperava Então, perguntas, mas acabou de que ninguém fez pergunta, pastor Danila. Então vamos deixar agora para o então, final, se tiver. Né? agora é que eu vou perguntar. Se eu tenho alguns comentários aqui, eu vou ler esses comentários antes. Não sei se depois o senhor queira falar, mas assim, vamos pegar aqui. O Reniel, ele disse que errar vamos, mas nunca desistir. E o senhor sabe o que temos no coração. A Marilúcia. Oi, Marilúcia, tudo bem? Quanto tempo? São nas pequenas coisas que recebemos as nossas bênçãos prometidas pelo nosso Pai Celestial. E a Franciele, ela colocou o seguinte: eu me sinto insuficiente por não encontrar aquilo que preciso consagrar de forma completa dentro do trabalho. E agora você trouxe a resposta que busquei há meses, anos, quem sabe. Agradeço a Deus se estou em lágrimas pedindo perdão. Então, se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Levantem as mãozinhas que aí a gente vai abrindo tempo para vocês. E só para Surema, falar, Eu tenho não um a precisa, Silvana questionamento. levantou. Danilo, não Não, precisa ser necessariamente do tema, precisa? Não, pode perguntar não, assim, qualquer coisa. pode perguntar, não precisa ser do tema. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, o Quiser, presidente sabe responder, ele vai responder. eu vou passar Eu já para estou Danilo. falando pelo O filme. que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou passar para Danilo responder. Então, os universitários aqui é o senhor, eu sou só aluno ainda. Então, irmã Silvana,
primeiro você, depois a Juliana tem uma resposta, uma pergunta no chat. Obrigada, boa noite. Muito boa a mensagem, irmão. É uma coisa assim que eu quero saber, eu, Isabel. O senhor falou sobre integrar de si mesmo e também falou sobre consagrar a nossa vontade, a minha vontade, Isabel. Como que eu posso fazer isso? Consagrar a nossa vontade, né? O Adamax ensinou sobre isso, que é algo, é a coisa mais importante que nós podemos consagrar. Quando a vontade de Deus, ela prevalece sobre a nossa, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de entrevistar dois jovens. Um que estava se preparando para ir para a missão, né? Eu fiz a entrevista para ele e estava muito feliz. E outro que, infelizmente, não estava querendo servir uma missão tempo integral. Ele colocou muitos empecilhos, né? Ele disse que ia atrapalhar a faculdade dele, que ele até não se sentia preparado para ser um missionário de tempo integral, né? E servir missão nessas circunstâncias é justamente isso, né? É saber que pode ser difícil, servir uma missão é algo difícil, desafiador para um jovem. Deixar a família. Quando eu servi em missão, foi a primeira oportunidade que eu tive que eu fiquei longe da minha família. Nunca tinha ficado mais de uma semana longe da minha família. Foi desafiador? Foi. Mas naquele momento eu tive medo? Tive. Mas eu sabia que a vontade de Deus devia prevalecer. Então, a minha vontade, eu dei a ele a minha vontade. Não vou fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que o Senhor espera que eu faça, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente está disposto a fazer isso, isso aconteceu, eu disse a ele, eu até citei a experiência de várias pessoas. Se a gente for ver, todos esses grandes homens, profetas, apóstolos, eles eram, uma das características, eles eram pessoas obedientes. Eles, às vezes, não compreendiam o que estavam fazendo. Eu acreditava que, pronto, vamos usar aqui o Abraão, que está aqui entre nós. Abraão, como é que pode. O Senhor ele prometeu a Abraão que sua posteridade ia ser mais numerosa que as areias do mar, né? Ele teve dificuldade para a esposa dele para engravidar. E a esposa já velhinha engravidou. O único filho que ele tinha, o Senhor vai lá e pede para sacrificar. E você vê, em nenhum momento Abraão indagou. Que ele podia indagar, o Senhor, pera, eu não estou entendendo, não. O Senhor quer que o Senhor me prometeu uma coisa e está fazendo uma coisa contrária, né? Como é que o Senhor está me pedindo para sacrificar o único filho que eu tenho? E o Senhor diz que me prometeu que eu vou ter. Ou seja, a, a, a vontade dele era tão absorvida à vontade do Pai que não questionou. Ele só cumpriu. E ele foi lá e ele deu seu filho como sacrifício. Foi quando o anjo apareceu e ensinou a ele o que aquilo significava, né? Mas ali ele já tinha sacrificado o seu filho no coração. A mesma coisa, pronto, um exemplo. Lá, Nefe. Nefe era uma pessoa que também ele consagrava sua vida, consagrava sua vontade ao Senhor. Quando ele foi ali, eu fico questionando. O Senhor ele pediu que ele fosse para retornasse para pegar as placas, não foi? E nem sempre o que Deus ele pede que a gente faça, ele vai abrir as portas assim, vai ser uma coisa fácil. Vocês já perceberam? Não é, nem sempre é fácil. Ele pede uma coisa e a gente espera que seja, que ele nos ajude, que ele abra as portas assim, que seja uma coisa facílima, mas não é. Como é que ele pede para Nefe ir buscar as placas e coloca um homem lá dizendo que vai matar ele? Ele não podia indagar ao Senhor, Senhor, por favor, eu estou fazendo minha parte, agora faça a sua, né? Pelo menos teria um homem querendo me matar da minha frente, né? Mas não, ele fez e ele foi de antemão sem saber o que fazer, guiado pelo Espírito. O Senhor, depois que ele exerceu essa fé, depois que ele exerceu, ele submeteu a sua vontade ao Pai, o que é que o Senhor fez? Ele abriu, né? Assim, as portas, ele fez o que deveria fazer, né? Ele agiu, entendeu? Lamã e Lamuel não tinha essa compreensão. E era o que diferenciava ele
de Nefe, porque ele questionava o Senhor, né? Então, muitas vezes a gente é um ponto de reflexão. Será que eu estou agindo mais como Nefe, como Sam, agindo, fazendo sem questionar o Senhor? Ou eu estou agindo mais como Lamanha, como Lefe? Tudo que o Senhor pede que eu faça, eu estou indagando. Ô, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu, né? Entendeu? E a gente precisa saber, você vê, Nefe era uma pessoa, quando ele foi para lá, olha só uma coisa que eu estava pensando. Quando ele foi, ele pegou as placas, voltou. Muito provavelmente nessa ida que ele foi para pegar as placas, ele jantou ou almoçou na casa de Ismael, né? Porque era uma família conhecida, ou não é? Não tinha restaurante naquela época, provavelmente ele ficou na casa de um conhecido, né? E ele, quando ele voltou, o pai disse a ele o quê? Volta para pegar as mulheres, as filhas de Ismael. E não podia ter indagado, Senhor, como o senhor não me pediu de uma vez só, né? E a gente não está falando de ir daqui para a esquina, não. A gente está falando de andar dias e dias no deserto, entendeu? Mas ele fez, porque ele confiava em Deus. A sua vontade estava absorvida pela vontade de Deus, né? E é assim que a gente deve agir, né? Para ter Certo. Obrigada, respondeu sim. resultado. Então, tem uma pergunta no chat, aí tem a irmã Marilúcia que está com a mãozinha levantada, e daí a gente volta para o chat que tem outra pergunta. Eu estou seguindo a ordem aqui. A Juliana ela perguntou o seguinte: quem vive a lei do dízimo está vivendo a lei da consagração? É, a lei do dízimo é uma lei preparatória, né, para vivermos a lei da consagração. É 10% do que doamos, né? Não é 100%, mas é uma lei preparatória, né? É a lei que o Senhor exige de nós, né? No momento, né, vivemos essa lei, né? Nós não viveremos a lei da consagração se não formos capazes de viver a lei do dízimo, né? Mas não é ainda a lei da consagração, a lei do dízimo, não, né? Certo. Agora a irmã Marilúcia que está com a mãozinha levantada. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês. Presente Petrúcia, a gente mora tão perto e ao mesmo tempo tão longe. É, você mora onde? João Pessoa, eu moro em João Pessoa, só que eu sou da estaca João Pessoa Centro. Ah, do bispo, do presidente Belo Ivo, né? E, irmão Su, obrigada, né, por sempre, né, nos reunir com essas reuniões, né, compartilhar essas experiências maravilhosas com líderes inspiradores. Irmão Danilo, é um prazer revê-lo aqui, né? Eu disse, não acredito. Eu até mostrei pro meu esposo. Não, esse aqui é o irmão Danilo de verdade? Eu disse, amor. Ontem eu tive no tempo com os seus filhos, foi maravilhoso, viu? Pequenos, né? Por Que líder deles bom. são pequenos, agora estão rapazes. Os Pedrinhos quase não consigo pegar no meu colo mais. Mas vai Enfim, crescendo. então, maravilhosos são. Presidente, o senhor me tocou em alguns pontos e dois deles me chamou a atenção. Primeiro, sobre viver a palavra de sabedoria. Antes de conhecer o Evangelho, eu tinha dificuldade muito grande com café. Eu tomava bastante café. Então, se eu não tomasse café pela manhã, eu passava o dia todinho com dores de cabeça. E eu me lembro que quando os elders eles estiveram na minha casa, a primeira vez que eles foram me visitar, eles levaram o pacote de cevada para mim. Eu conheci o Evangelho através do meu esposo hoje, né? O meu esposo tem mais de 25 anos de membro, né? Renato Félix de Pontes. E foi através dele que eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo há 9 anos atrás. E eu achei que eu ia ter muita dificuldade de guardar a palavra de sabedoria, de tirar o café da minha vida. E hoje, graças ao Senhor, posso comemorar, né? Que eu consegui em poucos dias. Fui colocando devagarzinho, fui fazendo a cevada, colocando um pouquinho de leite dentro. Hoje eu tomo tranquilamente, né? Graças ao Evangelho de Jesus Cristo, a oportunidade dos líderes. E outra também sobre o dízimo. Eu trabalhava numa empresa antes do Evangelho e eu via sempre a minha colega que ela era de outra igreja. E ela sempre, assim que ela recebia, ela já separava os 10% que era meu dízimo. Posso fazer qualquer coisa, mas o meu dízimo, o primeiro momento é isso. Então, aí eu ficava questionando, poxa vida, mas como é que tu tira disso? Vai fazer falta para você. E eu não entendia até conhecer os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, né? Ela nunca compartilhou
como exatamente, o porquê que ela fazia aquilo. E eu ficava me questionando. Mas aí, quando eu conheci, né, o meu esposo começou a me explicar direitinho, os líderes começaram, e tudo a gente faz. Até então, as nossas experiências, ano passado mesmo, a gente recebeu o convite do nosso presidente de sermos oficiantes no templo. E aí meu esposo olhou para mim e disse, amor, nós não vamos conseguir. Financeiramente, nós não temos condições. Eu disse, vamos sim. O senhor vai prever. Então, mês passado, a gente, né, colocou essas metas, né, que nós fomos fazer a entrevista com o presidente, né, ano mês passado, e esse mês, sábado, no caso ontem, a gente teve o privilégio de sermos oficiantes no templo, né? E foi algo maravilhoso. Então, assim, o Evangelho de Jesus Cristo, ele proporciona maravilhas para a gente, mas se nós buscarmos sempre, o Salvador Jesus Cristo sempre fala que ele está de braços abertos para nos elevarmos, seja na situação financeira, pessoal, profissional. Então, se nós buscarmos diligentemente escutar os nossos líderes e obedecermos aos nossos líderes como se fosse o nosso Pai Celestial nos convidando, ele vai abençoar você e a sua família e vai lhe prosperar e vai lhe dar bênçãos e metas para que você possa cumprir aquilo que você deseja mesmo com o nosso Pai Celestial. Eu tenho um testemunho maravilhoso da minha vida, que eu agradeço demais aos meus líderes que eu tenho hoje, e desde então. E na caravana que a gente teve no templo ontem, eu tive o prazer de estar com meus dois bispos, primeiros bispos, né? E foi Que maravilhoso foi? estar com eles. Então, Ok? esse Evangelho de Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Então, irmãos e irmãs, que possamos sempre viver o Evangelho de Jesus Cristo. Se tiver alguma dificuldade, procure seus líderes sempre. E sempre em oração com o nosso Pai Celestial. Estejam sempre abertos para escutar Ele e orar com o coração firme e força, que vocês serão atendidos. Esse é o meu testemunho que eu deixo com vocês, no Sagrado Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Maria Lúcia, por compartilhar sua experiência aí. Estamos bem pertinho mesmo, né? Na mesma cidade. Tem a pergunta da Regiane aqui, eu vou ler aqui. Eu tive um chamado há um tempo atrás e me senti muito sobrecarregada e acabei pedindo desobrigação. Minha pergunta é: estamos muito errados quando pedimos desobrigação, mesmo quando não estamos conseguindo fazer nossas responsabilidades no chamado? Bom, irmã, todo chamado ele requer um certo sacrifício, né? Isso é inerente aos chamados. Nem sempre os chamados são convenientes e requer sacrifício da nossa parte. No entanto, quando o líder ele chama uma pessoa para um chamado, ele precisa avaliar certas questões. E o chamado ele não deve ser uma bênção para a vida daquela pessoa, né? E deve se avaliar se o chamado também não está sobrecarregando devidamente as pessoas, né? As famílias, nem deve dificultar o cumprimento das suas responsabilidades profissionais. Então, essa informação é muito importante para a pessoa o líder que vai chamar, né, que vai receber revelação para chamar a pessoa para um chamado. Porque ele vai levar em consideração todas essas circunstâncias. Eu fico pensando, mas antigamente o senhor ele chamava as pessoas, eh, eu fico pensando naquela época, como eu citei, deixava a família, a pessoa era casada, né? Deixava família, filho, a esposa para fazer uma missão, porque naquela época era necessário. O senhor exigia aquilo porque não tinha muitas pessoas para servir. Hoje em dia nós temos muitas pessoas, nós fazemos parte de alas onde tem muitas pessoas que podem servir, então o senhor ele não vai requerer de nós um sacrifício digamos assim, desnecessário, entendeu? Então, hoje em dia, pronto, um exemplo, a pessoa que é chamada para ser um presidente de missão, a liderança, ela procura saber se o irmão pode servir como um presidente de missão, se o trabalho dele vai permitir. Se o trabalho não permitir, o chamado não é feito. Por quê? Porque existem vários outros homens que podem servir, né? Naquele chamado. Então, o senhor não vai exigir que o membro perca o emprego, pelo menos nas circunstâncias que nós vivemos hoje, mas o nosso coração deve estar disposto a fazer tudo que o senhor requer, entendeu?
Se for necessário que uma vez perguntou um apóstolo, um profeta, um apóstolo, não recordo o nome, não é nem, a gente não deve nem citar algo sem a fonte, né? Mas disse, olha, foi uma entrevista no programa de TV, disse, olha, os membros da sua igreja são vistos como pessoas fanáticas religiosas. Ele disse que ele ensinou ali naquele momento que não existe fanatismo nenhum, né? É, ter fé não significa ser fanático, né? E ele disse, se o profeta pedisse para que eles caísse numa ribanceira, ele faria. Mas ele sabia que o profeta não ia nunca pedir isso para ele, né? Mas se fosse necessário, ele faria como Abraão. Abraão, quando o Senhor pediu para ele sacrificar o filho, ele sacrificou. Então, a gente tem que estar com o coração disposto de fazer tudo que o Senhor ele quer que façamos. Mas a gente sabe que ele não vai fazer algo que dessa forma. Ele não vai exigir de nós a nossa vida como exigia dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, né? Mas se for necessário a gente dar nossa própria vida, a gente vai dar. Porque esse foi o convênio que nós fizemos no templo, de dar até a nossa vida, se for necessário, né? Mas aí você vai dar informações, irmã, para o líder que está lhe chamando. E ele, com as chaves que ele possui, ele vai refletir e ele é orientado a não chamar a pessoa se aquele chamado for sobrecarregar ela profissionalmente, ou atrapalhar suas responsabilidades familiares. Não é aconselhado. Um presidente de Estado, um bispo, não deve chamar uma pessoa se aquilo vai atrapalhar o chamado, porque existem outras pessoas que podem servir naquele chamado, entendeu? Agora, uma coisa que você falou aí que é muito interessante. Muitas vezes a gente está muito atarefado, a gente acha que não vai conseguir, como a irmã Marilúcia se sentia quando foi chamada. E aí, às vezes, a gente exercendo fé, aceitando o chamado, o Senhor ele vai nos ajudar a cumprir com aquele chamado. Às vezes ele vai abrir portas, entendeu? Às vezes vai ser difícil na primeira vez, como foi para a Nef, mas ele vai abrir, ele vai fazer com que aquilo aconteça, entendeu? Na última reunião que nós tivemos com o Elder Stevenson, ele deu um ensinamento bem interessante. Fizemos temos todo ano uma reunião com toda a liderança, né? Os presidentes de estaca, presidentes de missão e presidentes do templo. E ano passado o Elder Stevenson ele veio dar esse treinamento. E um presidente da estaca jovem, ele, quando abriu para perguntas, ele levantou a mão e disse que tinha sido chamado há pouco tempo e estava se sentindo muito sobrecarregado no chamado dele de presidente de estaca, né? E como ele deveria agir, né? E o Elder Stevenson, ele falou, olha, como, meu assim, bem-vindo ao clube. Isso acontece com todos nós. Eu me senti assim também, né? Eu me sinto assim também, entendeu? Então, não é fácil servir ao Senhor. Como eu disse no início, ele vai exigir sacrifício da nossa parte. Mas um conselho que ele deu é que a gente, como a Bedna disse, a gente tem que, é como se fosse equilibrar os pratos, né? Então tem a família, tem o trabalho, tem a igreja, a gente precisa equilibrar. Se a gente for ver, a gente precisa otimizar o nosso tempo. A gente perde muito tempo com coisas sem importância, né? Entendeu? E às vezes a gente fica sem tempo para fazer as coisas importantes. Ele disse que a gente precisa um conselho que ele deu, ele falou de uma experiência que ele teve com o pai dele, que ele servia como presidente de Estado, era bispo na época, e ele estava no aniversário do filho dele. E ele estava lá mexendo no celular, cadê Stevenson, resolvendo um negócio, e o pai dele, ele disse que o pai dele sempre foi muito calmo, nunca falou de maneira rude com ele, mas nesse momento ele chamou a atenção dele, né? O nome dele é Gary, né? Ele falou, Gary, o que é que você está fazendo? Aí ele disse, não, eu estou aqui no trabalho que eu estou resolvendo problema. Ele disse, Gary, pare com isso. Você está no aniversário do seu filho. Foque na sua família. O seu problema é que quando você está aqui com sua família, você está pensando no trabalho. Quando você está no trabalho, você está pensando na igreja. Quando você está na igreja, você está pensando na família. Foque no que você está fazendo. Né? Isso foi ele disse, foi um grande conselho para ele. Então, eu estou aqui de certa forma, eu estou deixando minha família de lado, porque eu estou aqui focando no meu chamado da igreja, né? De dar
de participar dessa devocional com vocês. Eu preciso focar aqui. Não posso estar fazendo outra coisa. Quando eu estou no trabalho, eu preciso focar no trabalho. Não posso estar no trabalho resolvendo coisa do meu chamado, entendeu? Eu não posso estar com a minha família pensando no meu trabalho, entendeu? Então, é algo que é questão de equilíbrio. Na vida, o equilíbrio é muito importante. E o Senhor, ele disse, quando colocamos as coisas dele em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente prioriza o Senhor, ele vai dar um jeito das coisas acontecerem. Mas, irmã, não deixe de dar informações aos seus líderes, porque muitas vezes ele precisa dessas informações. E como é o seu trabalho, o tempo que você precisa dedicar à sua família, entendeu? Então, isso é muito importante para ele ter revelação, né, para fazer o chamado. Obrigado, presidente. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui no chat não tem. Ninguém levantou a mãozinha. Dou-lhe uma. Tá todo Bom, mundo então, cansado de mim. Falo muito, viu, Danilo? Se você me deixar, eu passo aqui a noite toda falando. não, mas é muito bom, presidente. Eu sempre falo com o meu presidente de missão, sempre dizer assim, quando um líder está falando para a gente está recebendo instrução do alto. Então, é muito bom a gente receber essas instruções. Obrigado, meu. Então, assim, então, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou abrir só o tempo para os comentários finais do presidente. Presidente, mais uma vez agradecer de coração por esse De seu nada, tempo cara. que prontamente o senhor respondeu, disse claro, sim. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria pegar algumas referências do senhor, quem que o senhor podia nos indicar para poder estar aqui com a gente, falando, algum bispo da sua estaca, algum outro presidente da estaca daí de João Pessoa, que aí o senhor só dá a indicação, o senhor me passa o contato que eu vou e ligo para eles. Como a gente fala aí Pronto, no ótimo. Nordeste, a gente liga para esses caboclos aí e convida eles. Tá ok, meu amigo. Vou passar. Vou abrir o tempo das suas considerações. Serena, você queria falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha? Não, na realidade eu ia bater palma. Foi a mão errada. Por Ah, isso que eu baixei. tá bom. Então, para as suas considerações, presidente, vou abrir o tempo agora e aí no final a gente encerra com oração. Tem para mim, para eu falar, ou para as pessoas, né? Para as pessoas? Não, para o senhor, as suas considerações finais Ah, e aí a para mim. gente. Ah, tá bom. Então, eu só tenho que agradecer, né? Foi uma noite muito, para mim, muito prazerosa estar aqui com vocês, né? Poder sentir o Espírito com vocês e o que eu tenho de mais valioso, gostaria de compartilhar com vocês, que é o meu testemunho, né? De que Jesus Cristo vive, que esta é a sua igreja. Que Joseph Smith, ele viu Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Isso não é uma história bonita ou algo que é que realmente aconteceu. Deus e Jesus Cristo apareceram àquele jovem rapaz e restaurou a sua igreja nesses últimos dias. Eu sei que a igreja de Jesus Cristo, nos santos últimos dias, é a igreja de Jesus Cristo restaurada aqui na terra. Sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que é um livro que nos aproxima de Deus, é um livro sagrado. E ao lermos o livro de Mórmon, nós iremos compreender mais o plano Pai Celestial. Sei que Elder Dallin Oaks, presidente Dallin Oaks, é um profeta de Deus, vidente e revelador. E eu sei essas coisas não porque meus pais me ensinaram apenas por isso, ou porque alguém me convenceu que essas coisas são verdadeiras, mas porque o Espírito Santo, ele testificou ao meu espírito que essas coisas são verdadeiras. E quando nós recebemos uma resposta do Espírito Santo, quando ele fala com o nosso espírito, não com nossa carne, é algo indelével, algo que a gente não pode negar, né? E eu sei dessas coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês o sagrado nome dele, Jesus Cristo. Amém. 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 Então, mais uma vez agradecer, presidente, pelo seu tempo. E aí a Surema pode falar os próximos palestrantes, que eu estou meio que por fora. A Surema e a Silvana são ADMs do grupo, elas podem falar quem que vai falar nos próximos dias.
Você quer falar, Silvana? Então, meus amores, olha, na quinta-feira a gente vai ter a aula do Vem Segue. Mesmo link, viu? E o mesmo horário. Mesmo que vocês não recebam o convite, só basta clicar no mesmo link, já salvem o link que vocês receberam hoje, que tem sido o mesmo desde 2019. A gente nunca mudou, e o horário também. E domingo a gente vai ter o irmão Moroni Torda. Eu ainda não sei o tema, né? Mandei uma mensagem aqui, estou esperando ele responder para dizer qual é o tema que a gente vai. E aí a gente vai, se tiver alguma coisa extra no sábado, a gente vai estar compartilhando com vocês o convite. Mas, presidente, muitíssimo obrigada. Essa é a segunda vez que o senhor vem aqui, né? E o senhor terminou com chave de ouro, uma coisa que eu acho que uma vez a gente falou sobre isso em um discurso aqui, né? Que quando o Espírito fala, o Espírito Santo ele responde para Espírito, né? Ele não responde para a carne, para o homem natural. A gente não consegue perceber com os ouvidos naturais. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada, né, pelo seu tempo e Eu que disponibilidade. agradeço. Nos dê mais ou menos uns 40 minutinhos para a gente postar essa nossa live de hoje lá no nosso canal do YouTube. E se vocês receberam o convitezinho, o cartazinho, lá embaixo a gente tem o link do nosso canal, onde a gente posta, pelo menos a gente tem postado com mais frequência lá as atividades que a gente faz. Danilo, com você. E Então parabéns tá, pela então, iniciativa de vocês, né? Parabéns pela iniciativa. 10 anos, Continue com esse presidente. projeto, né? É. então, antes da gente encerrar, antes de eu convidar a pessoa para fazer oração, Surema, mês que vem parece que o Eldes Fares vai estar aqui na nossa estaca. Vai que eu convide ele, né? Hum. Rapaz, não é por falta de convite, não. Dessa vez a gente encontra. Ele é meu tio, mas não sabe que é meu tio, só por causa do sobrenome. Dessa vez o Danilo traz. Tá. Eu vou pedir pro Raimundo, você pode fazer a última oração para nós, por favor? Posso sim. Só tá baixo. Melhorou? Tá me ouvindo? Um pouquinho Tá bom? baixo. Ok. Nosso amoroso Pai Celestial, nosso querido Deus, nós somos imensamente gratos, Pai, por fazer parte da tua igreja. Somos imensamente gratos. Somos imensamente gratos por ter a expiação de Salvador Jesus Cristo nas suas vidas. Queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que tu nos deu de poder ouvir, Pai, mais sobre teus ensinamentos nessa noite. Tu possa estar nos abençoando nessa noite, Pai. Possamos continuar com o teu Espírito Santo em nossas vidas. Possamos ter uma boa noite, uma bela semana. Tu possa nos abençoar com nossas famílias, nos abençoe fisicamente e espiritualmente. Possamos colocar em prática, Pai, tudo que nós aprendemos esse dia tão maravilhoso. E oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, Tchau, pessoal. Boa noite, vocês. presidente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Tchau. obrigada, Amém. Até pessoal. mais. Amém. Obrigada, presidente. Até quinta-feira. Até mais. Acho que alguém perguntou, Surema, a que horário é quinta-feira? Tá no chat. Quinta-feira, 8h30, a gente abre a sala. E aí, a nossa aula começa pontualmente às 21 horas, viu? É a mesma coisa A sempre. Dória já saiu, já? Quem? A Dória? A Dora está aqui, o computador dela, Acer, tá aí, o Acer, o Acer, tá aí, ó. Eu não consegui colocar meu nome aqui, tá uma confusão. Tá uma Caiu o confusão. link lá, Dória. Eles voltaram depois, não? Eu não voltei. Eu é que não Eu voltei. entrei. Pronto, Dora. Eu acredito que não. Gente, e se a gente não tiver atividade aos sábados, porque nós não sabemos ainda, porque a gente deixou para fazer ou noite familiar ou só dois visitantes, dois palestrantes ao mês, o link vai estar em aberto para a gente entrar e conversar. Esse link está sempre disponível. Então, se vocês quiserem bater papo, como antes a gente fazia, daí o nome Bonde da Madrugada, que a gente ficava madrugada adentro, é só botar lá no grupo. Quem quer conversar? A Dora está sempre pronta para conversar. A Magali, Sempre estou aqui. sempre disposta a E conversar. quando é que o Google vai estar na nossa casa? O Gugu,
É, Rapaz, olha, se bem que o César ainda tem duas pizzas que ele disse. A gente podia fazer, o Gugu vai na sua casa, né? Sabe como é, Dória? Esse aí eu não sei, não. É aquele que a gente só pede. Gente, nas noites familiares a gente faz brincadeiras que dá para fazer via Zoom. Então a gente faz as nossas a nossa mensagem e depois faz a brincadeira. Semana passada a gente teve umas brincadeiras de pizza. Teve irmão que doou umas pizzas, né? E aí a gente fez um bingo. A do bingo eu participei. A Dória ganhou uma pizza. Acho que ainda tem duas, que o irmão disse que doaria mais duas. E aí depois a gente pode fazer, às vezes a gente faz aquele o gugu na sua casa, por exemplo, a pessoa que está fazendo a brincadeira só pede, quem tem uma, sei lá, um, um guarda-chuva cor-de-rosa. Aí a pessoa sai correndo e vem. E aí a gente pergunta, outro dia, pedi até quem tinha minâncora. Alguém tinha minâncora em casa. E aí a gente faz essas brincadeiras, às vezes a gente faz. É o que mais que a gente faz, gente? Karaokê, né? Ou então só vem para bater papo, né? Só para avisar, é para casados e solteiros as nossas atividades, viu, gente? Aqui no Zoom. E é isso. Cláudia Souza Brown, eu acho que está participando pela primeira vez. Mas, enfim, gente, eu vou precisar sair. Quem quiser, quem vai continuar conversando? Tu, Silvana? Para eu deixar como, quem quer ficar, para eu deixar não, não vou como não. anfitrião. Mas tem que trabalhar. Eita, só perguntar quem quer ser anfitrião, onde a gente sai. Então eu vou sair. Pessoal, eu vou sair. Se não tiver ninguém para deixar como anfitrião, vai cair. Gente, quem quer? Dou-lhe uma. Alice, não quer ficar conversando. Kátia, Cláudia, olha, a Ilha deu até boa noite. Aí, tá. Então, gente, então eu vou, vocês, ó, vou derrubar. Dou-lhe uma, dou-lhe Tá, duas. obrigada. Todo mundo vai cair, então. Tchau, gente, até quinta.